Fernando, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho dessa plataforma, falar do DeviceWise, quais são os benefícios que ele tem, como que a gente pode atender às necessidades da indústria com essa potente ferramenta que a gente está trabalhando aí com a transformação digital dentro da indústria, e a gente sabe que é nada mais, nada menos que a coleta de informação em tempo real, a publicação dessa informação em tempo real também para uma melhora na tomada de decisão. Você pode explicar para a gente aí um pouquinho mais dessa plataforma? Com certeza, Guilherme. Obrigado aí. Vamos lá. Eu vou ajudar, eu vou ter o slide aqui para me ajudar um pouquinho, para a gente poder ir explicando aqui, tá? É, Olha só, o DeviceWise, então, é uma ferramenta puramente de software, tá? Esse é o primeiro grande ponto, ou seja, ele não necessita de nenhum hardware específico, e a gente pode rodar o DeviceWise em um ambiente Windows, em um ambiente Linux, entre outros ambientes com os quais a gente tem compilação, tá? É, E aqui eu quero destacar esse cenário que a gente chama de fábricas conectadas, tá? Esse cenário é um cenário onde a gente vai ver aqui que boa parte da aplicação ela pode ser executada on-premises, ou seja, dentro da rede do cliente. Não há necessidade de conexão externa, conexão com internet, tá? Então, esse é um ponto também bem relevante, né? E aí, para começar toda essa jornada, a gente vem com os drivers que a gente tem disponíveis no DeviceWise, tá? Hoje nós temos mais ou menos 400 drivers para conectar com diversos fabricantes, com diversos protocolos, tá? E essa conexão, ela é feita diretamente da máquina onde o DeviceWise está instalado, né? Eu enxergo os IPs dos dispositivos, me conecto com eles e a partir daí eu tenho acesso a todas as tags que estão disponíveis em cada um desses dispositivos. Basicamente, o que eu preciso é o IP desse dispositivo, tá? E um outro ponto ainda muito relevante é que essa comunicação é bidirecional, ou seja, o cliente pode extrair dados, como também enviar informações, comandos para esses dispositivos. Legal? Legal, legal. Então você está me falando que essa ferramenta é um software onde eu consigo conectar com diversos dispositivos da planta, inclusive aqueles que têm um IP. Se o dispositivo tem um IP, eu consigo me conectar. Se eu conseguir Uhum. pingar esse dispositivo Exato. aqui no meu computador, ela já é um túnel, uma porta de acesso para eu conseguir coletar informação. Além de coletar, eu consigo enviar informação para ele, é isso? É Que exatamente isso. legal. Exatamente isso. Muito bem. E do outro lado, eu tenho justamente a conexão com os sistemas empresariais, os sistemas de TI do cliente. Então, eu tenho dentro da mesma ferramenta, do mesmo software, conexões para SAP, para Oracle, para diferentes bancos de dados, tá? Eu posso transportar essa informação, ou seja, para de diferentes fontes para diferentes destinos, né? Então, aqui o DeviceWise é uma ferramenta exatamente como você comentou, né, nessa jornada de transformação digital, onde eu extraio um dado e eu coloco ele em algum outro ponto, só que eu também faço a contextualização desse dado. O que que eu quero dizer com isso? Dentro do DeviceWise aqui, eu tenho uma área de criação de lógicas de borda, tá? Então eu posso pegar essas informações que eu estou extraindo dos meus dispositivos, tratá-las, contextualizá-las e aí sim enviar para um RP ou um banco de dados. Ou o contrário, eu posso pegar um dado que vem do meu RP, que vem do meu banco de dados, tratá-lo, contextualizá-lo e aí sim enviá-lo para minha máquina, para o meu dispositivo lá na ponta. Puxa, que legal, legal. Então, nós estamos falando aqui também de se eu tiver uma tag que tiver um número inteiro, se for uma int,
eu consigo pegar e essa int for relacionada a alguma informação que eu já tenha conhecimento, eu consigo fazer um scale dentro da própria ferramenta. Eu não preciso fazer Perfeito, um scale lá no PLC para transferir essa informação redondinha para frente. Essa perfeito. é uma particularidade também da ferramenta. Exatamente isso. Eu posso criar lógicas para esse tipo de conversão. Eu posso criar lógicas onde, baseado em valores máximos e mínimos que eu determinar no DeviceWise, ele pode disparar um e-mail, ele pode gerar um alerta, ele pode, só em uma determinada condição, escrever num banco de dados, ele pode atrelar um timestamp. Então, os recursos que eu tenho nessa área de lógica de borda que a gente chama aqui, eles são muito, muito grandes, né? E eu tenho um poder de processamento, então, gigantesco dentro da ferramenta. Legal? Muito bom, muito bom, muito legal. Joia. Vamos lá. E aí, aliado a tudo isso, eu ainda tenho uma outra licença que me permite a criação e a visualização desses dados, que é o DeviceWise View. Tá? Então, aqui no DeviceWise View, eu tenho realmente uma ferramenta que me dá muita liberdade para criar dashboards, para criar alguns tipos de interfaces onde o operador vai ter mais facilidade para lidar com a máquina ou com o sistema. Né? Imaginamos o seguinte cenário onde a máquina apresenta uma parada e é uma falta de material, por exemplo. Então, ao invés do operador ter que ir até um terminal e abrir uma requisição para o almoxarifado, através do DeviceWise View, a gente pode criar uma tela onde, apertando apenas um botão, esse botão dispara um fluxo dentro do ERP que abre uma requisição de material, o almoxarifado recebe isso e abastece, então, o operador ou a máquina com aquele material que foi solicitado. Boa. É a mesma licença para eu fazer a criação do conteúdo e a publicação do conteúdo? E como é que são os acessos? É acesso via HTTP? É Uhum, um acesso de um portal específico? Como é que é feito esse acesso? Então, pelo que eu entendi, legal. é uma ferramenta que eu consigo criar os dashboards, por Uhum. exemplo, ou um botão, um acionamento, já que ela é bidirecional, eu coleto ou imputo a informação, e também eu consigo rodar esse runtime e disponibilizar para que seja uma visualização, uma tomada de decisão. É isso, né? Exatamente isso. E o que ela precisa para rodar, na verdade, é só um navegador, tá? Então ela roda em cima de um navegador. O cliente pode escolher o navegador de preferência dele, né? Ele cria essas telas, e aí ele vai dando direitos, né? Privilégios de acesso a determinadas telas, a determinadas informações, de acordo com o nível de usuário. Tá? Então ele já classifica, quando ele começa a criação das telas, ele já classifica os níveis de usuário. Por exemplo, ele pode ter um nível de usuário de operador, um nível de usuário de gerente de produção, um nível de usuário de manutentor, enfim, ele vai criando esses níveis e atrelando a cada um deles quais telas cada um deles pode acessar, tá? É muito importante, desculpa te interromper, é muito importante para a auditoria dentro da indústria, né? Por exemplo, e a informação, o tipo de informação que cada um tem que ter acesso, os níveis. Então, por exemplo, a tomada de decisão é um tipo de informação, para o operador é outro tipo de informação, Isso, para um gerente de manutenção é outro tipo de informação, ou até mesmo acessibilidade. Então, esses níveis de segurança, inclusive, ao acesso à informação, é muito importante também. Muito bom, muito legal. exatamente. E aí, até aproveitando esse gancho, dentro aqui do DeviceWise, um dos outros recursos que a gente tem é justamente a criação automática de alguns logs, tá? Então, isso já vai sendo registrado, e a gente pode também criar os nossos próprios logs, né? Customizar isso para que, olha, toda vez que esses usuários aqui logarem, eu quero que você registre. Toda vez que eles clicarem nesse botão ou que eles acessarem uma determinada tela, eu quero que isso seja registrado, tá? Então você pode, se ele não tiver isso já automático, é um log que você pode ir criando para que você tenha exatamente essa rastreabilidade, tá?
Então, ele tem partes que já são automáticas e partes que a gente pode ir customizando de acordo com a nossa necessidade, tá? E tudo isso, de novo, veja, rodando dentro da rede do cliente, ou seja, não tem nada conectado com a internet, tá tudo rodando num ambiente on-premises, tá? Enfim, e aí eu tenho mais uma infinidade de recursos aqui também dentro do DeviceWise. E é legal essa questão, abordar um pouquinho da questão do on-premises, que é justamente na nossa base da pirâmide, né? É a nossa rede local, é na nossa rede de automação, onde muitas vezes a gente tem alguma dificuldade, alguma barreira com o próprio TI. A gente sabe que o TI é aliado, totalmente aliado à transformação digital, mas algumas empresas elas têm essas dificuldades entre conexão e mostrar o quanto isso é seguro e isso funciona. Então, tendo uma Uhum, rede, né, local ou de chão de fábrica permite que o time de OT tenha total domínio sobre a uhum, tecnologia antes mesmo de fazer qualquer tipo de externalização de informação. Então, isso é sim, importante para a nossa jornada, para conseguir com que seja cada vez mais fidedigno, né, e correto a forma de fazer não os testes, né, mas fazer com que as aplicações elas saiam do papel de uma forma mais real e mais segura também, até realmente ter as devidas justificativas para elevar esse nível aí na escala sim, de sim. maturidade da nossa pirâmide de automação. Muito, muito bem colocado, faz total sentido. E é uma recomendação nossa, inclusive, que sempre que um projeto desse, né, começar a ser avaliado, começar a ser executado, que o TI esteja junto, né? Eventualmente esse projeto até pode ser puxado pela equipe de TI, né? Mas assim é super importante que os nossos clientes, digamos, de automação estejam alinhados com o TI e para que a gente possa também garantir ou dar toda a segurança de que essa ferramenta é uma ferramenta completamente segura, né? Que vai atender às expectativas de ambos aí, tá? Muito bem colocado, Guilherme. Legal. Seguindo aqui mais um pouco, a gente tem uma, um novo recurso aqui, uma nova licença dentro do DeviceWise, que a gente chama de DeviceWise AI, de inteligência artificial, onde a gente tem um software aqui focado em inspeção visual. Tá? O que que isso significa? Significa que ao invés de eu ter uma câmera fazendo uma inspeção visual e toda a inteligência estar dentro daquela câmera, eu extraio essa informação, executo ela dentro de um software e eu preciso então de ter uma câmera simples, digamos uma câmera burra, né? Onde ela simplesmente precisa executar, tirar uma foto, ela manda essa foto para o DeviceWise, eu executo e devolvo para o processo dizendo: essa é uma peça que está ok, ou essa não é uma peça que não está ok, e se ela não estiver ok, aonde ela não está ok? É um furo que faltou, é um parafuso que faltou, é uma peça que foi montada errada, enfim, aí depende muito do processo de inspeção visual que a gente quer aplicar. Mas é mais um recurso que a gente tem aqui dentro do DeviceWise. Legal. E pensando um pouquinho aqui, como ele é um software, toda a inteligência ou todo o processamento ali tá no software. É claro que depende da resolução da câmera para a gente ter mais profundidade ou, né, pegar exatamente o pixel que eu quero Uhum, para essa tomada de decisão, porque pelo jeito aqui ele trabalha com parâmetros, né, e comparações. Mas o legal que eu vejo nessa ferramenta é que a gente consegue fazer isso alimentando, não necessariamente coletando em tempo real essas imagens. Se eu já tiver um banco de dados de imagens, eu consigo alimentar e treinar essa sim, ferramenta em paralelo. Então, por isso que é importante a questão do banco de dados, não só para a inteligência artificial de imagem, mas para tudo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é sim, legal a gente começar a coletar, mesmo que não aplique agora a inteligência artificial, começar a coletar esse banco de dados para auxiliar na acuracidade e no entendimento ou na inteligência, no processamento da máquina, né? Então isso sim, é legal também, né? Rodar em sim, paralelo é muito interessante. exatamente isso. E aí,
indo um pouco ao encontro disso até, eu diria que não só com imagens, tá? Mas a gente pode fazer executar esses algoritmos de inteligência artificial, aliados a machine learning, também em outras, em nuvens, né? Então a gente sabe que, por exemplo, Azure, AWS, Google Cloud, eventualmente tem serviços lá para isso, e agora sim a gente vai para a internet, tá? Porque aqui eu tenho dentro do DeviceWise ainda os conectores para Azure, AWS e Google Cloud. Ou seja, eu posso pegar essas imagens, tratá-las e devolver para o meu processo, e eu também posso enviar essas imagens para uma dessas nuvens, onde lá eu posso executar um algoritmo e também criar novas análises, né? Ou baseado em tags dos meus controladores, dos meus dispositivos de chão de fábrica, eu posso enviar para essas nuvens e também executar algoritmos de machine learning e inteligência artificial, tá? Bom, cara, muito bom. E quando entra nesse cenário, aí a cabeça explode, né? Porque nós Sim, já estamos entrando na colaboração, no compartilhamento de informação, então descentralização da informação, onde a gente tem no mundo do OT as informações concentradas basicamente ali no time de automação e tal. A hora que eu subo para a nuvem, a gente extrapola ali as possibilidades, inclusive sendo mais colaborativo, né? Vindo a alimentação, por exemplo, de imagem de N setores. Lógico, nós temos que fazer uma procedimentação de como fazer isso, né? As instruções de trabalho, mas quando chega nessa camada aí, toda a empresa está envolvida na transformação digital. Seja sim, ela, né? Nós estamos falando aqui de imagem, mas seja ela também em informações direto do meu ERP, que manda para a nuvem, que manda para o meu controle na tomada de decisão, ou ao revés, né? exato. Para fazer essa leitura, ao invés, para fazer essa leitura de informação direto de um controlador ou de um supervisor, alguma coisa nesse sentido. Que legal, muito bom. Exatamente isso. Nada impede que eu extraia com o DeviceWise informações aqui do meu RP ou de um banco de dados e simplesmente envie eles para um sistema em nuvem, né? Nada impede, tá? Tudo isso é possível. Todas essas conexões aqui são possíveis dentro do DeviceWise, tá? Acho que é legal a Tá. gente abordar um ponto aqui, que principalmente quando a gente vem da automação, né? Caramba, eu tenho que pegar o meu software de engenharia, conectar no meu controlador, fazer as devidas alterações ou configurações, retornar isso para um supervisório, por exemplo, mas sempre tem um envolvimento de alguma coisa a mais. Então, nós estamos falando de um conector de dados, né, que consigo fazer algumas modificações ou a tratativa desses dados, jogando para a nuvem. E a gente, mas como é que é feito isso aí? É num servidor? É local? É uma licença? Não é uma licença? Eu consigo trabalhar agora, né, com a tendência de mercado que principalmente a TI gosta muito, isso como um serviço, esse software como um serviço que eu consigo renovar. Então, entrar mais nesse detalhe de instalação, ou de infraestrutura mesmo necessária para ele rodar. Uhum, Como é que a gente uhum. aborda Legal, isso? Eu legal. preciso de uma super máquina, de um super sistema, de uma super infraestrutura, ou não? Ou eu consigo só com o meu computador fazer isso aí? Não, boa pergunta. Na verdade, esse é um outro ponto muito interessante do DeviceWise, porque o requisito computacional dele é extremamente simples, tá? A gente parte de uma necessidade de mais ou menos 300 mega de espaço em disco e aproximadamente 100 mega de RAM para poder começar a executar o DeviceWise. Ao passo que eu incremento a minha aplicação, isso vai me exigindo um pouco mais de requisito computacional, mas eu parto de um nível extremamente simples. E eu posso rodar, então, exatamente a partir do meu computador, sem nenhum problema, tá? É, E aí, do ponto de vista de licenciamento, a gente tem as duas grandes modalidades, eu diria, que o mercado de software costuma trabalhar, ou seja, o modelo de licenciamento perpétuo, e o modelo de licenciamento anual, que seria o software as a service, né? Mais ou menos essa é a ideia, né? Então eu tenho
as diferentes possibilidades para trabalhar de acordo com a necessidade do meu cliente. Se ele tem, eventualmente, um investimento disponível em CAPEX, né? Então, provavelmente, ele vai comprar uma licença perpétua. Se ele tem mais disponibilidade em OPEX, então ele provavelmente vai comprar uma licença anual, né? Então, a gente pode trabalhar. E se o cliente tem uma licença anual, em algum momento ele quer migrar para uma licença perpétua, tranquilo da gente fazer isso. Se o cliente tem uma licença para conectar 5 dispositivos aqui na ponta e depois ele quer comprar uma licença de 20 conexões e ter no total 25 conexões, ele simplesmente adiciona uma licença e ele vai ter 25 dispositivos para poder conectar. Então, as migrações, os upgrades, né, que ele pode fazer são extremamente simples e flexíveis com o nosso sistema. Show de bola. Agora, eu estou tentando definir uma simples frase isso, ou determinada necessidade. Eu vejo que isso a gente pode tratar como uma ferramenta importantíssima para conexão e disponibilidade de informação. Quando a gente fala de ferramenta, nós temos que ter no nosso toolkit, né, no nosso kit de ferramentas, né? Tanto o time de automação quanto o time de TI, eu vejo que é uma porta de entrada justamente por conta das dificuldades que o próprio TI tem de coletar a informação do dispositivo de chão de fábrica. Então, a gente tem uma ferramenta bem simples, não tem tanto mistério, né, pela forma como a gente colocou aqui. Então, é bem legal. Se você fosse definir realmente essa tecnologia ou esse software, né, para solução dentro da indústria, como é que você definiria? Se fosse falar em uma frase, ou definir em Olha, uma frase tudo isso que nós falamos até agora, como é que você definiria? boa, boa. Essa é uma ótima provocação também. Eu diria que o DeviceWise é o canivete suíço para conectar OT com IT e muito mais. Essa foi boa, hein, cara? Essa foi boa. Eu já estou comprando isso aí só dessa definição A gente aí. tem também o DeviceWise Cloud, que é um cloud administrado por nós, pela Telit, tá? Onde a gente pode conectar qualquer versão das licenças de DeviceWise e a partir desse cloud, não só gerenciar todos os DeviceWises que eu tenho espalhados, digamos, pelo país ou pelo mundo, tá? Como também eu posso criar dashboards em nuvem. Ou seja, a mesma ferramenta que eu tenho disponível aqui localmente, eu também posso replicá-la em nuvem e aí sim ter acesso a partir de uma simples URL com usuário e senha, tá? Então, isso fecha o conjunto do canivete suíço, né? Onde a gente pode atuar de diferentes formas e a gente pode ir construindo essa solução aos poucos. O que eu quero dizer é, o cliente pode simplesmente começar usando o DeviceWise, coletando dados, tratando dados e conectando com sistemas de ERP ou bancos de dados. Depois ele pode criar as suas visualizações locais, depois ele pode conectar com as nuvens que a gente chama de terceiros ou com a nuvem da Telit e criar os seus dashboards em nuvem. Ou seja, tudo isso é simplesmente, é muito fácil do cliente escalar, tá? A palavra que eu diria que é também escalabilidade. Muito legal. Então, além das nuvens de terceiros, se tiver alguma restrição quanto a isso, eu não consigo enxergar qual, talvez, mas alguma medida diretiva da própria empresa, né? Tem a nuvem local, né? A nuvem local, a nuvem do próprio fabricante, a nuvem da Telit, com Exatamente. todas as seguranças, com todas Correto. ah, as diretivas aí para ter uma conexão segura, uma publicação segura. Caramba, meu, muito legal, muito completa mesmo Perfeito. essa ferramenta. Muito Legal. bom. Legal, É Guilherme. isso aí, Obrigado. Fernando. Obrigado a você. Vamos Obrigado lá. pelo tempo aí. Vamos utilizar esse canivete suíço então, né, na indústria. Vambora, vambora. Vamos Valeu, lá. cara. Um abraço. Valeu. Até mais.